Meus amigos, em nossa conferência da noite de ontem, referimos-nos que o psiquiatra que atendia meu filho, no momento em que eu lhe falei que eu ia levar para casa, ele me disse no arrobo, ele vai suicidar-se. E se ele não se suicidar, dentro de 10 dias, eu rompo meu diploma e como. Eu então, sorrindo, disse, o senhor põe um pouquinho de alfafa. Meu filho está reencarnado até hoje, é pai. Mas 12 pessoas me perguntaram de ontem para cá, e uma 13ª agora, e o médico comeu o diploma. Para a tranquilidade geral, eu direi que nós levamos o convite de casamento do meu filho, que também foi, mas não o vi com o meu diploma, só se foi escondido. Então fica o enigma esclarecido. Entre os dias 28 a 31 de agosto do ano passado, teve lugar em Nova York, na ONU, um encontro de CUME, promovido pela Organização Mundial das Nações Unidas. Aquela reunião tinha um objetivo muito especial: reunir religiosos de todas as doutrinas espiritualistas da atualidade, para que pudessem debater durante 2 dias na sede da Assembleia Geral e 2 dias outros nos imensos salões do Waldorf Astoria Hotel, a questão da paz. A Organização Mundial das Nações Unidas havia chegado à conclusão que o problema da paz e que a tragédia da guerra não serão solucionados pelos políticos. Os políticos têm os seus interesses nacionais, têm o culto às suas culturas e, naturalmente, estão muito empenhados nas suas soberanias e na predominância de uma nação sobre outra. Depois de largas reflexões, chegaram os grandes idealistas da ONU à conclusão de que os religiosos poderiam resolver o problema da guerra, já que entre as 15.000 guerras que houve na Terra, aproximadamente, a maioria delas foi constituída de guerras de religião, provocadas pelas paixões religiosas, pela prepotência de umas sobre outras doutrinas. E graças a isso, a ONU convidou 74 países e as 15 maiores religiões do momento para, durante 4 dias, debaterem a questão da guerra e da paz. Estabelecia também o programa que era necessário, como fundamento para a paz, que se acabasse a miséria socioeconômica na Terra, que se respeitassem os direitos da criança e da mulher, e que fosse realizada uma grande cruzada em favor do ecossistema. A Terra estaria nos estertores agônicos da sua morte próxima. Nós recebemos o convite, embora não sejamos líder religioso, porque no Espiritismo não existe essa figura, somos militante da doutrina espírita, para participarmos daquele evento. E quando nos chegou o convite, não tínhamos a menor ideia o de que se tratava, e ficamos até embaraçados quando começamos a ler as condições que eram apresentadas.
e as propostas que eram feitas, já que o convite não explicitava exatamente qual era o papel de cada um convidado ou de cada um delegado. Chamou-nos a atenção, por exemplo, esse quesito: como deseja ser chamado? Santidade, excelência, e declinava uma série de títulos, ou apenas Senhor. Eu que não tenho título nenhum, que só sou formado em datilografia, como não tinha, eu botei Senhor. Como deseja ser conduzido do hotel até a ONU? Em carro blindado, em limusine, em automóvel especial ou em ônibus? Eu botei ônibus. Deseja assistência policial, a do hotel, a do FBI, polícia particular? Eu disse: não necessito de polícia nenhuma para me acompanhar. Eu vou sozinho, porque a polícia até atrai gente. E achei que aquilo era um absurdo, porque eu não tinha ideia. Somente depois que eu cheguei a Nova York e cheguei ao hotel, é que eu me dei conta, porque estavam presentes as personalidades mais famosas do mundo religioso da atualidade, com uma ou outra exceção. O Papa João Paulo II não pôde ir por motivo de saúde, mas nomeou o cardeal de Nova York para o substituir. O Dalai Lama não pôde vir aos Estados Unidos porque a China impôs que ele era chefe político do Tibete. E se ele fosse, a delegação budista da China não compareceria. Ele, que é um homem de paz, nomeou o lama substituto. E foram monges budistas do Tibete e da China. E ali estavam as maiores personalidades do hinduísmo, do janaísmo, do brahmanismo, das religiões indígenas, do cristianismo. O cristianismo abrangia a Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas ortodoxas grega, cipriota, russa e outras, as várias denominações protestantes, que só nos Estados Unidos são 2.200. E quando nós chegamos, também foram convidados a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita Internacional. E no momento de declarar a religião, colocamos Espiritismo. Então, o Espiritismo ficou anotado como religião reconhecida pela ONU, com uma delegação monumental de 8 pessoas. Mas nós tivemos a ideia da grandiosidade daquele evento. 774 delegados. No dia da abertura, dia 28, às 16 horas, do Salão da Assembleia Geral, um jovem indiano de 40 anos, o Sr. Bawa Jin, mestre de cerimônias e um dos organizadores do evento, explicou que fazia 3 anos o Dr. Ted Turner, proprietário da Warner e da CNN, deu-se conta que era necessário que a ONU tomasse uma atitude mais veemente para proporcionar a paz na Terra. E teve a ideia de pedir a Bawa Jin que interferisse junto ao senhor Kofi Annan, secretário-geral, para que levasse adiante esse projeto, e ele, Ted Turner, se responsabilizaria pelas despesas. Bem, cada qual viajou por conta própria e cada qual pagou o seu hotel. A responsabilidade foi com o ato oficial na ONU. E durante 3 anos, o Bawa Jin saiu percorrendo praticamente o mundo. E o mundo religioso para ele era o Oriente, convidando suas santidades da Índia,
da China, do Japão, do Tibete, das velhas doutrinas do passado e, naturalmente, o Papa João Paulo II, os judeus, os muçulmanos. E ele desejava que todos tivessem ideia do grande esforço e do empenho de Kofi Annan para trazer para aquela Assembleia, que deveria encerrar um ano político e abrir um novo ano político a partir do dia 30 de agosto, levando uma mensagem de paz e deixando vibrações que saturassem aquele ambiente de paz para os delegados que iriam começar o novo período de debates. Essa reunião tinha como meta estabelecer que a partir do ano 2021 não haveria mais guerra na Terra. Deveriam trabalhar os seus delegados para destruírem os mísseis nucleares, as armas químicas e biológicas, e estarem ao lado dos seus governantes para impedirem de que eles fomentassem a guerra. E como ali estavam as representações de todas as religiões do mundo, pelo menos as majoritárias, quando se estivesse atritando o país com outro na área política, os religiosos de todas as doutrinas dissessem aos seus representantes políticos ou ao ditador: nós não iremos para a guerra, porque do outro lado estão os meus irmãos de crença. Não é o irmão nacional, mas é o irmão que segue o mesmo Deus, a mesma proposta, eu não irei matar. E sem esses indivíduos não haveria guerra. Deveria criar um comitê de religiosos para que estivessem às ordens dos políticos, como conselheiros, nos momentos graves de decisões, a fim de auxiliarem a evitar que as guerras eclodissem. Eram propostas fascinantes. Logo depois de haver dito isso e muito mais, Baoadi passou a palavra ao Dr. Kofi Annan, um homem de epiderme negra que nasceu na África, em Gana, um homem muito modesto, que veio para os Estados Unidos criança, e que chegando nos Estados Unidos propôs-se e impôs-se trabalhar pela paz. Budista de convicção, pacifista, ele resolveu que um dia seria uma autoridade política para poder contribuir em favor da paz na Terra, e lutou tenazmente até alcançar um momento de alta magnitude. Agora, como secretário-geral da ONU, ele tinha a missão de preservar a paz, de acalmar as nações, de negociar para evitar a guerra, negociações políticas ao invés de beligerância. E estava disposto a empenhar-se vivamente, como homem religioso, em favor da paz. Logo depois, o Dr. Ted Turner veio explicar por que lhe ocorreu essa ideia. Ele havia nascido em uma família que estava vinculada a uma denominação protestante nos Estados Unidos, fundamentalista. E essa denominação dizia que o seu Deus era o único Deus, que a sua proposta religiosa era a única, as outras estavam erradas. Seu pai era um homem muito severo e era um homem relativamente fanático na sua forma de crer. Mais tarde, vitimado por injunções financeiras em uma rede de televisão que mantinha Atlanta, suicidou-se. E ele, Ted, ficou com uma herança quase macabra, dívidas imensas, problemas,
e resolveu apelar para o seu Deus, para a sua religião. E percebeu que a vida não era exatamente como lhe haviam dito. Ele teve que viajar. E no estado de Montana, ele travou contato com algumas tribos indígenas, que também tinham seu Deus, sua tradição religiosa. E ali ele percebeu que o Deus daqueles silvícolas era também o seu Deus. A diferença era de nomenclatura. A proposta daqueles homens, aparentemente bárbaros e numa fase primária da vida, era exatamente a sua: manter o respeito, não matar, não furtar nem roubar, não trair, preservar a integridade moral, trabalhar pelo bem. E ele teve uma grande decepção com a sua formulação religiosa. Mais tarde, viajando muito, ele conseguiu transformar aquela emissora falida em um império e tornou-se agnóstico. Ele viu tantas fórmulas religiosas e tantas formas de religião que se libertou de todas elas e logo depois aceitou uma causalidade absoluta, uma realidade, portanto, básica, e a ética de comportamento que era comum a todas as religiões. Eis porque ele se havia dado conta que se as religiões, ao invés de se hostilizarem, se elas se unissem, porque o Deus que todas elas homenageiam é chamado amor. Seja Brahma, Rama, Maomé, Yahvé, ou melhor, Alá, Yahvé, Deus, naturas naturãs, eidos, é a mesma realidade causal e básica. Na hora em que os religiosos se unissem, eis que eles se poderiam dar as mãos. E como religiosos nos diferentes lugares da terra, respeitar-se-iam e, amando-se, fomentariam a paz. Logo depois, Baoadi retornou à tribuna e, fazendo, entretecendo considerações da primeira vez que entrou na ONU, ele foi ao 23º piso, a uma das oficinas, e encontrou uma figura de Cristo na parede, com os braços abertos fora da cruz, e estava abaixo escrito: o príncipe da paz. Ele jamais se esqueceu, apesar de ser hinduísta, de ter a sua própria concepção sobre Krishna, Vishnu e os seus deuses. Deus, o Deus sem nome dos gregos na Índia tem 1000 nomes. E ele jamais se esqueceu daquele príncipe da paz. 20 e poucos anos após, olhando aquela assembleia de homens de fé e mulheres, ele dizia: tenho a certeza de que ele saiu da parede do 23º andar e tomou de cada um de vós, porque vós sois os príncipes da paz, e podereis fomentá-la nos reinos em que habitais, e depois, e ficai em paz. Foi de uma felicidade incomparável. Logo depois, os líderes religiosos de algumas das doutrinas majoritárias apresentaram preces, mantras, formas de comunicação com Deus. E por mais estranhas umas, exóticas outras, discretas algumas, todos éramos unânimes em pensar nessa inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, como o definiram os espíritos nobres, atendendo à pergunta de Allan Kardec na questão número 1 de O Livro dos Espíritos: quem é Deus? Logo depois, o primeiro convidado a falar foi o representante do Papa.
E ele asseverou que o Papa João Paulo II é o peregrino da paz. Tem viajado pelo mundo, deu várias vezes a volta em torno da terra, pregando a paz, a concórdia e defendendo os postulados da fé católica. De imediato, um representante do budismo veio falar da necessidade da pacificação interna, do indivíduo estar em paz consigo mesmo, para poder estar em paz com os demais. Veio o rabino judeu, e no seu discurso, ele disse, entre outras coisas, eu sempre acreditei que Deus me havia confiado um jardim para cuidar. Era o único jardim da terra. E por isso mesmo, era o mais belo. Ele era da sinagoga de Manhattan. Falava em nome dos judeus do mundo. Eu olhava esse jardim, deslumbrava-me. Até que um dia, casualmente, eu vi um outro jardim e fui tomado de surpresa. O meu jardim tinha as plantas mais raras e as flores mais especiais que os olhos humanos jamais contemplaram. Mas quando eu fui chamado pela atenção ao jardim ao lado, notei que havia flores que eu não conhecia. Mas havia também muita erva má naquele jardim. E o jardineiro que cuidava dele arrancava a erva má e às vezes a planta boa. Eu me voltei para o meu próprio jardim e dei-me conta que também havia escalracho, havia erva daninha. E para não perder a beleza do meu jardim, eu comecei a extirpar e perdi alguns espécimes. Agora, com a vista mais ampla, eu pude divisar outros jardins e outros. Então eu fui tomado de surpresa que o jardim não é apenas o meu, a terra é um jardim, dividida em vários tratos de solo, onde medram as plantas de acordo com o clima, de acordo com as condições normais do subsolo e daqueles que se encarregam de preservá-lo. Mas que eu não era mais jardineiro. O jardineiro era o Senhor. Eu era apenas o mordomo que se encarregava de cuidar para prestar-lhe contas. E me dei conta que o judaísmo, ao invés de ser a única religião da terra, é talvez uma das religiões mais velhas. Aquela que trouxe a ideia do Deus único, que de uma ou de outra forma está embutida em todas as religiões, mesmo na mitologia grega, quando se fala do Deus sem nome, que é o Deus criador do Olimpo e dos deuses. Então eu quero dizer que nós teremos que nos dar as mãos, sejamos judeus, sejamos cristãos, sejamos maometanos ou budistas, janaístas ou religiões silvícolas, ou africanistas. E terminava com visível emoção, quando assim agirmos. Nenhum povo se atreverá a perseguir outro povo. Não será necessário que se ergam museus do Holocausto, mas se erguerão museus nos quais ficarão as armas de extermínio, para que o futuro possa olhar os nossos dias e dizer quanto bárbaro foi esse povo que viveu nessa época de 1999. Veio falar uma santidade hinduísta e disse que estava diante de um grande desafio. Havia sido educado esse cavalheiro para ver sempre um buquê de flores de apenas uma cor. E considerava que esse buquê de flores, somente de uma tonalidade, era de uma beleza impecável. E viveu envolvido nessa emoção de que o seu buquê, sim, era o mais puro que havia.
Até o dia que distraidamente olhou para um jardim, onde estava imensa variedade de flores, de quase todas as cores. E ele percebeu que o seu buquê era tão sem vida, era tão monótono na sua singularidade, enquanto o outro, na sua coloração variegada, na sua riqueza de tons, na sua profundidade de mensagem, em perfume, em beleza, em esperança, era muito mais cativante. Então, ele compreendia que Deus permitiu que houvesse uma variedade imensa de religiões, como há na terra uma variedade quase infinita de flores, para que a orquestração divina não tenha qualquer monotonia e se caracterize pela harmonia. Logo depois, o muçulmano, ele representava o governante do Irã, fundamentalista, que naquele momento dizia: está passando a sua doutrina por uma grande revolução, para reconhecer que afinal a mulher não é inferior ao homem, como nos recordamos. Depois do Ayatollah Khomeini, do ponto de vista sociológico e cultural, o Irã recuou à Idade Média, levando a mulher à servidão e a uma postura de indignidade humana, coberta pelo chador e algumas fundamentalistas até os olhos, que estão guardados por uma delicada renda através da qual fita o mundo exterior, sem nenhum contato com o mundo de fora. Este homem vinha agora dizer que está sendo feita uma releitura do Corão, para poder demonstrar que todas as criaturas, masculinas e femininas, são filhas de Allah. E Allah não privilegiou um sexo em detrimento do outro. Ele falava em nome do seu país, falava em nome dos ayatollahs, ayatollah, que também ele é, e pedia ao mundo ocidental que nas suas orações a Deus de qualquer denominação, rogasse pelo seu povo, pedindo que Mahoma pudesse inspirá-lo e inspirar o seu povo a encontrar o caminho da paz. A reunião foi encerrada com um espetáculo de tambores, propiciado pelos japoneses, em um culto de mais de 4.000 anos, na intimidade dos seus templos mais recuados. No dia seguinte, toda a pauta estava preenchida pelos vários representantes das religiões dominantes na terra, e cada qual trazia a sua angulação, sem trazer os seus postulados para evitar atritos, de como equacionar o problema da pobreza, como trabalhar junto à própria ONU para que os arsenais de mísseis fossem desmontados e para que os arsenais de bombas, trazendo a tragédia bacteriológica, a tragédia química, que por certo, se uma guerra dessa natureza for iniciada, exterminará a vida, não apenas a humana, porque atiradas essas fórmulas químicas de substâncias destrutivas, os ventos as levarão para lugares imprevisíveis. Na guerra bacteriológica, a contaminação se espraiará, se não de imediato, lenta e seguramente por toda a terra, e poderá exterminar a vida. Quem terá interesse de vencer, se não houver aqueles a quem dominar? Porque as guerras têm, lamentavelmente, na sua intimidade, uma proposta econômica para governar o mundo através da escravidão econômica, como nós estamos vendo aí. Então, era solicitado que se pensasse nos direitos da criatura humana,
que merecem respeito, que se tivesse compaixão das crianças, dos idosos, dos doentes, que são as grandes vítimas das guerras. E disse uma coisa nos estatutos da ONU: existe a proposta cessar fogo, mas se deveria colocar uma outra palavra: reconciliação. Cessar fogo é deixar de matar, mas reconciliar-se com o inimigo é o grande desafio imposto por todas as religiões. Necessitamos de nos reconciliarmos uns com os outros, para que em verdade haja paz. Se não houver reconciliação, estará presente o ressentimento. E o ressentimento é semelhante à oxidação na maquinaria do nosso comportamento mental. É uma espécie de ferrugem que enterra o mecanismo da máquina da nossa vida e nos desequilibra. E foram sendo apresentadas as teses para mudar a estrutura da miséria, para mudar também a paisagem da saúde. A tecnologia e a ciência conseguiram acabar com muitas pandemias, mas nós arranjamos outras. A sífilis, as enfermidades sexuais transmissíveis estão de volta. Nova York, nos anos 70, praticamente havia exterminado a sífilis. A partir de 75, depois do retorno dos hippies para casa e dos combatentes do sudoeste da África, da Ásia, a sífilis irrompeu. E nos anos 90 era quase uma calamidade, com as enfermidades do aparelho sexual, entre as quais a AIDS, que nós podemos adquirir pelo sexo, através de drogas, nas injeções com aparelhos contaminados, na transfusão de sangue. E era necessário que procurássemos o meio de trabalhar em favor da saúde integral das criaturas humanas, despertar as nações, partindo do povo para os seus chefes, porque ninguém pode esperar que a paz venha dos chefes para o povo. A paz não pode ser proposta por decreto, imposta. Ela tem que ser realizada interiormente. Eu me lembrei de Jesus. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não a dou como o mundo a doa. Dou como somente eu posso oferecer. Que a paz, acrescentamos, da consciência reta, do pensamento correto, da ação enobrecida, que nos enseja a harmonia de comportamento. E vieram outros, mas surpreendeu-me muito uma senhora ligada às Nações Unidas, que foi embaixadora dos Estados Unidos junto à África do Sul, a doutora Joan Campbell. Ela falando sobre reconciliação, e disse que estava na posse do atual presidente da República da África do Sul. E quando ele se dirigia para o pódio para receber, naturalmente e oficialmente, os símbolos da governança, um homem acercou-se dele, tremia, e lhe disse: Senhor, eu venho pedir-lhe perdão. O cortejo parou. A princípio, os guarda-costas pensaram que era um homem agressivo, mas ele chorava e sudava bastante. O rosto estava pálido na sua pele negra. Eu venho pedir-vos perdão, porque até há pouco eu fiz parte do grupo secreto que tinha ordem para vos matar. E agora descubro que sois um grande homem,
Eu então vos venho pedir perdão. O presidente poderia passar indiferente, podia dizer uma palavra, mas este homem fez a reconciliação com seu inimigo. Chamou e disse: venha comigo. Subiu com aquele que eu ia matar. Mandou que arranjasse um lugar ali no protocolo para que se sentasse no palco. E ele perguntou ainda: o senhor me perdoa? Ele disse: não posso perdoar. Porque para que eu lhe perdoe, é necessário que eu tenha um ressentimento anterior, uma mágoa, um ódio. E como eu não tenho, eu me reconcilio com a sua paz. E nos abraçamos. E abraçaram-se. O homem passou toda a solenidade trêmulo, banhado de lágrimas, até o momento em que pôde escapar e fugiu, envergonhado da tarefa que lhe haviam imposto e que ele havia aceito, de assassinar um homem que vinha trabalhar pelos da sua raça, os autóctones negros da África do Sul, que esteve sempre nas mãos da escravidão de ultramarina, de países escravocratas. E ela disse: a reconciliação é de grande importância para que haja paz. E eu me recordei de que Joana de Ângeles há muito me havia dito: a paz que os governos estabelecem, a paz que se firma em Versailles ou na cidade de Haia, é nada mais do que uma pausa para a próxima guerra, em que os dois lados se rearmam para a próxima guerra. Porque não há reconciliação, há o espólio da guerra, as multas da guerra, as dívidas da guerra, as mágoas dos que foram vencidos e a prepotência dos que se fizeram vencedores. E o pranto imenso dos que sobreviveram e choram as vítimas da guerra. E foram outros oradores, cada um deles trazendo a sua visão para que tornasse o mundo melhor. Nos 2 outros dias, no Waldorf Astoria, nós fomos participar da área para a erradicação da pobreza na terra e os cuidados para com a criança e para com a mulher, onde podemos usar a palavra por 3 minutos. E como em 3 minutos podemos dizer tanta coisa. Mas nós nos inspiramos no cardeal da Guatemala, que presidia aquele simpósio e que narrou a situação do seu país, constituído por 68% de indígenas, que não têm terra. O país que pertence a algumas poucas famílias. E eu me recordei que em uma estatística dos anos 50, a Colômbia pertencia a apenas 50 famílias e seus descendentes. E aí está como consequência uma guerra civil interna que se arrasta desastrosa e cruel há mais de 20 anos. Lembrei-me do nosso país, que ainda pertence, na sua totalidade quase, a capitães hereditários, cujos lotes de terra são percorridos de avião, porque não há outra possibilidade de se percorrer determinadas áreas que pertencem a famílias ou a grupos econômicos locais ou internacionais. E o cardeal falava do grande esforço que se evitava para poder reverter a questão com o sacrifício de heróis religiosos que estavam dando a vida, referindo-se ao mártir, um arcebispo de Manágua, que foi assassinado por dominadores da terra enquanto oficiava na catedral da capital da Nicarágua.
Nessa oportunidade nós falamos da visão da paz através da doutrina espírita e de como mudar esses fatores que levam à escravidão e à miséria, na visão gloriosa de Allan Kardec, conforme exarada em O Livro dos Espíritos. Fizemos uma breve, rapidíssima colocação em torno de um mundo melhor, porque a paz vem de Deus. E se nós não nos desarmarmos, será inútil que acabemos com os arsenais de armas altamente destruidoras. Porque os primeiros combates foram no soco, na ponta dos pés, no tacape na pedra, depois na pedra polida, depois no arco e na flecha, na lança. E hoje nós temos mais de 50 mil bombas atômicas armazenadas, que podem destruir a Terra 6 vezes, tornando-a pequeníssimos asteroides a girarem em torno do Sol, por causa do egoísmo da criatura humana. E recordei-me de Allan Kardec ainda, a crueldade e o egoísmo são os 2 grandes inimigos da criatura humana. O altruísmo e a solidariedade são as terapêuticas para curar essas terríveis enfermidades do coração. Continuaram as teses apresentadas, mas me chamou muito a atenção a do representante do Chile, também embaixador, credenciado do seu país, em determinado país da Europa, quando os ortodoxos gregos conseguiram a predominância do país e começaram a perseguir os muçulmanos. E ele foi ao cardeal e arcebispo primaz e pediu-lhe reconciliação. E Sua Excelência disse: nós fomos perseguidos. Eles queimaram nossas igrejas e agora nós queimamos os seus santuários. Eles estupraram as nossas mulheres, mataram nossos filhos, agora é a nossa vez. E ele, como embaixador, perguntou-lhe: onde está o perdão que o senhor preconiza do púlpito? Aonde está a reconciliação? Jesus não ficou inimigo daquele que o condenou à morte, apiedou-se. E segundo a tradição cristã, ao 3º dia, ele ressuscitou, depois que havia descido ao inferno. E eu me lembrei que na visão espírita, esse inferno ao qual ele teria descido, ao invés de ser um lugar de penas eternas, é que ele foi buscar Judas, o amigo equivocado, para retirá-lo das genas, das regiões dolorosas, a que se atirara pela loucura do suicídio, para ajudar o amigo a recuperar-se. Porque mais grave do que a traição foi o suicídio. Ninguém tem o direito de trair, muito menos de interromper a vida física. É um dos crimes mais hediondos que se pode perpetrar perante as leis cósmicas. E Jesus foi buscá-lo para dar ensejo de reencarnar-se na terra várias vezes com as chagas ulceradas da ranceníase, até se depurar na persona de Joana d'Arc, quando experimentou a traição dos religiosos a quem se confessara, do bispo de Gauchon, do rei a quem coroara em Reims, Carlos IX o covarde, e Púlcra, a donzela de Dom Remy. Dizer: minhas vozes me enganaram. Ela estava agora atada ao madeiro, onde ia ser queimada.
E reflexionava, minhas vozes me enganaram. Elas me haviam dito há pouco que em 3 dias eu estaria livre. E eu aqui estou para morrer. Então ela teve um insight. A sua liberdade não era física. As vozes não se haviam enganado. Ela que não decodificara a mensagem de maneira segura. E olhou para o bispo pusilânime. E ainda ergueu a cabeça entre as labaredas e disse-lhe com sabedoria: sobre vós eu ponho a responsabilidade da minha morte. Eu me recordei. Ali estava um homem de formação religiosa, sem a teologia nem a teleologia de uma doutrina ancestral, dando lição de reconciliação. O cardeal arcebispo foi tomado de surpresa. Não estava acostumado a ser admoestado, porque era o poder. E quando mais tarde, Sua Excelência, o embaixador, voltou ao país, ele veio a saber que os ortodoxos e os muçulmanos estavam em paz nos seus templos, cultuando seu Deus, que era o mesmo Deus em roupagens diferentes, sem se perseguirem, sem qualquer ressentimento, graças à reconciliação. Por fim, gostaria de ressaltar a palestra do chefe Siux, um homem de mais de 80 anos, vestido à tradição, acompanhado de um neto também com o cocar e a indumentária da sua tribo, e uma verdadeira corte. Aquele homem que parecia venerando e que todos se curvavam reverentes, os índios que o acompanharam. Ele teve a oportunidade de usar a palavra e orou ao som dos seus tambores e ao som da melodia do seu idioma. E depois ele falou: em nome da tradição do meu povo, eu venho pedir paz. O homem moderno está matando a natureza, e a natureza vai matar o homem moderno e o homem de amanhã. Naqueles dias, agosto, lavravam incêndios espontâneos em Montana, na Austrália, ameaçando devorar imensos hectares de terras. Basta que nós vejamos que a água está desaparecendo do planeta. Embora seja um planeta de água, 3/4 partes do seu volume de planeta são águas, mas apenas uma parte ínfima é água potável. E o nosso desperdício, o nosso luxo, está ameaçando o futuro da ausência de água potável. Os gases que têm produzido efeito estufa apresentam hoje uma área de mais de 1 quilômetro de degelo, e quase continentes estão arrebentando-se, deslocando-se, e ao degelarem, irão inundar os Países Baixos e as áreas imensas e continentais que repousam às margens dos oceanos. Nós estamos destruindo as florestas, as espécies vivas. E há poucos dias eu soube que diariamente morrem, extinguem-se 10 espécies, entre animais e vegetais, por causa da loucura humana, da busca imobiliária, da alucinação, de viver o agora e não pensar no amanhã. O chefe indígena exorava que amássemos a natureza. A natureza foi instrumento de Deus para que tivéssemos vida. Que usemos a natureza
para agradecer a Deus a nossa vida e preservá-la para todas as gerações do futuro. Reticências nas quais estaremos nós de volta em outros corpos. Eu me curvei em espírito diante desse homem reencarnacionista e nobre, com pele vermelha, chefe de uma tribo em extinção, que falava da reencarnação, cujo conhecimento nos dá noção de que o que nós fazemos é por nós e é para nós mesmos. E no momento do encerramento, quando se firmou um documento sobre a paz, em 10 itens, saímos com a ideia de que dentro de 10 anos haverá um outro summit, outra reunião de Cume. Está sendo organizado o comitê para assessorar os políticos. E como cada convidado foi solicitado a escrever uma tese, propondo meios de se encontrar a paz em 1.500 palavras. Todas as teses serão colocadas em computador e depois será elaborado um livro, ou vários livros, que serão remetidos a todos os governos da Terra, desde aqueles das ilhas mais remotas dos mares do sul, na Polinésia, na Oceania, na Australásia, até os governantes dos países mais civilizados da Terra. E aquele mar colorido de indumentárias, de turbantes, de chapéus e de signos e símbolos representativos das suas crenças, agora enfrentava a cidade de Nova York, desesperada, atropeladora, levando uma mensagem de paz. E no dia seguinte, cada qual de retorno aos seus países, deveria levar essa proposta de paz que estamos sintetizando aqui, também no gesto de agradecimento à pessoa que nos proporcionou os recursos para irmos participar desse evento em Nova York, atendendo ao convite que nós havíamos recebido. Neste encontro de paz, promovido pela Federação Espírita do Paraná, e neste tema, paz e saúde integral, não poderíamos deixar de evocar aqueles 4 dias em que o mundo, de alguma forma, parou um pouco para pensar na paz. Surpresas. Estamos tão engolfados na guerra, nos valores do imediatismo, nas convulsões dos interesses subalternos, na valorização do sexo desgovernado e primitivo e das drogas que nos transformam em subbiótipos humanos, que, por certo, os senhores não ouviram falar deste acontecimento, porque a mídia não deu a mínima importância, pelo menos no Brasil. A CNN deu alguns flashes, deu um movimento organizado pelo seu proprietário. É que havia tanto crime para exaltar, tanta corrupção para comentar, que não havia espaço ainda para a paz. E algumas emissoras do nosso país que nos entrevistaram, quando as entrevistas aqui chegaram, não foram para o ar, porque não vendem a paz, o amor. Os biótipos atormentados dizem que não vendem, porque eles são anões espirituais, em funções de relevo, que se colocam em pedestais de barro que se arrebentam e os derrubam,
longe das altas responsabilidades com as criaturas humanas. Não vendem porque eles não as vendem na linguagem comercial. Só vendem o crime. E chega um momento em que, não tendo nenhuma opção, ou nos alienamos, ou acompanhamos a tragédia do cotidiano, e apenas a tragédia, para estarmos informados. Naqueles dias, havia temas nacionais de corrupção que não cessa, e cada dia um drama maior asfixia o menor, apagando da nossa memória. E um movimento dessa magnitude, com esse significado, teve em determinada rede de televisão 2 minutos, em flashes, mas sem quaisquer comentários, e apenas uma breve entrevista de um rabino judeu, um homem notável do nosso país, que lá estava, mas das outras religiões que foram entrevistadas, não havia lugar, porque não há interesse. Mas ninguém pode deter a madrugada, é um provérbio árabe. Por mais que a noite seja longa, de Joana de Ângeles, 1 segundo depois da meia-noite já é madrugada. E a face risonha da manhã, mesmo que tarde um pouco, chegará à plenitude do meio-dia, ensejando o festival de luzes. Não nos preocupemos com as barreiras ancestralmente erguidas para tentar impedir o progresso e a questão da paz. Não nos deixemos atemorizar por aqueles que nos ameaçam. Quando Ivan, o terrível, depois de receber a proteção de um dos grandes cristãos primitivos da Rússia ortodoxa, teve a sua crise de loucura e saiu a dizimar aldeias e aldeias. O místico, chamado Louco de Deus, saiu pela rua desesperado e encontrou o grande Tsar do seu animal ajaezado. E então gritou para ele: Ivanucha, Ivanucha, paz. E o Tsar foi tomado de espanto. E quando os soldados procuraram, aquele louco de Deus havia desaparecido. E havia deixado uma ordem que, se Ivan desejava ter notícia de Deus, que o procurasse. E o Tsar foi procurá-lo. Foi à sua casa miserável, nos arredores da cidade que ele estava destruindo. E quando chegou, o homem lhe disse: tenho aqui um pedaço de carne crua para que você coma. E Ivan lhe disse: mas eu sou cristão, eu não como carne crua, não sou selvagem. Ivan, você não come a carne crua dos animais, mas você devora as vidas dos seus súditos, matando-os, estripando-os, queimando-os, devorando-os vivos, sem dar-lhes oportunidade de morrer. Aquele louco de Deus falava com o homem mais poderoso e mais terrível da terra, que disse: mas eu não posso deter a carnificina. E ele disse: você não quer detê-la, porque você tem medo de enfrentar-se a si mesmo. Ivan o terrível saiu de cabeça baixa, não mandou matar o homem, porque a verdade, mesmo quando não é aceita, esculpe-se na alma a ferro e a fogo. E um dia ela desenha as paisagens de um novo mundo. Está chegando o momento de surgirem outros loucos de Deus. Quando Leon Tolstói aceitou Jesus depois de uma larga depressão, ele repartiu seus bens, tomou uma atitude mística perante a vida e começou a escrever
a respeito da fraternidade, da solidariedade e do amor. A doutrina espírita traz-nos hoje um Jesus descrucificado. Ele esteve de braços abertos, ajudando o nosso sadismo por 19 séculos. Complazíamos olhando e dizendo: o seu sangue foi derramado para me salvar. E nós não derramávamos uma lágrima pela autossalvação. Vem então a doutrina espírita, descrucifica Jesus, coloca-o no meio das ruas, para que ele seja o nosso parceiro invisível, para que ele fale pela nossa boca, para que ele sinta em nosso sentimento, para que ele haja em nossas mãos. Espíritas, meus irmãos, aqueles que aqui o sejam, irmãos de variadas denominações, ou sem nenhuma denominação religiosa, não é importante a crença que se abraça, mas a conduta que se tem na crença. É chegado o momento de uma grave reflexão. O mundo é o que dele temos feito. Allan Kardec afirmou com muita propriedade: a Terra é um planeta inferior, porque nós, os espíritos que a habitamos, ainda somos inferiores. Na hora que nós mudarmos de atitude perante a vida, a Terra mudará de significado evolutivo no concerto dos mundos. Asseverava Mohandas Karamchand: se o único homem possuir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele elevou seu amor a tão excelente qualidade que libertou na época 800 milhões de indianos e paquistaneses das garras do Império Britânico, contra o qual ele não lutou, porque ele lutou sempre a favor da paz. A minha luta não é contra a violência, porque aquele que luta contra, arma-se. A minha é a luta a favor da não violência de pessoas desarmadas. Se eles, os violentos, não me matarem, a minha vida não terá tido nenhum sentido. Porque eu prego a maior violência, que é a da transformação do homem, a violência pacífica. E os violentos terão que me matar para mostrarem que a violência não tem sentido. E era uma premonição. Porque quando ele desceu em Bombaim para as orações, diante de quase 10 mil pessoas, o jovem fanático gritou: Mahatma! E ele se voltou e deu-lhe 5 tiros. E fiel na tradução do seu povo, que assevera: se o indivíduo morre pronunciando o nome de Deus, está salvo. Ele levou a mão ao peito e antes de tombar disse 2 palavras: Oi, Rama, ó Deus. Mas não morreu. Tornou-se um símbolo da paz. O negro, nos anos tumultuados da década de 60, teve a coragem de dizer do púlpito da sua igreja batista: eu tenho um sonho. Sonhei que um dia as criaturas se dariam as mãos como verdadeiros irmãos, que não haveria diferença de raça, nem de casta, nem de fé. Seriam todos seres irmãos. E Martin Luther King Jr. conseguiu no seu sonho levar a Washington mais de 1 milhão de
homens africano-americanos, para gritar em favor dos seus direitos de criaturas humanas. Conseguiram algo, ainda não tudo, mas ele se ofereceu louco de Deus em holocausto, para que os direitos humanos e a paz prevalecessem na terra. Não iremos prolongar os loucos de Deus citando-os, nem os mártires da paz, mas não podemos deixar de recordar que vós sois os príncipes da paz. Em vossa casa, em vosso trabalho, no meio da rua. E se alguém vos agredir, tende piedade. Ele enlouqueceu. Ao invés de reagir, atuai. Ao invés de revidar, perdoai. Sei que não é fácil. Talvez bem mais do que vós outros eu saiba que não é fácil reconciliar-se com aquele que um dia nos ofendeu. Concluirei pedindo licença para contar uma experiência pessoal. Há 16 anos, fui vítima de uma problemática coronariana. E desenganado, experimentei a trajetória de um verdadeiro martirológio. A angina pectoris, o fantasma da morte tentando me impedir a ação, e o médico me dizendo, sua vida não é mais a mesma. Depois de um infarto, você tem uma artéria 95% impedida, bloqueada, tem outra 80% e tem outra 50%. No momento é inoperável. Você tem que mudar totalmente o arquipélago de ações da sua vida, da alimentação à conduta. E eu disse para ele, mas eu não posso. Os espíritos me disseram que eu não nasci para morrer deitado. Morrer na cama é um privilégio que eu não mereço. A minha mentora espiritual me disse que por causa de uma semana a mais no corpo, se eu ficar em repouso, ou desencarnar em plena atividade depois do dever cumprido, ela optaria como sugestão para mim a ação ao invés do repouso. Eu naturalmente irei obedecer ao Senhor, porque o Espiritismo veio para iluminar a ciência e não para combater. Nós aceitamos todas as orientações acadêmicas. Na área da saúde, respeitamos, obedecemos e buscamos o facultativo, o esculápio quando necessário, mas também realizamos a proposta da nossa fé. Eu continuarei a falar, a viajar, me pouparei naturalmente. Ele disse, bem, a vida é sua. E eu continuei, e muitas vezes a angina era tão forte que as lágrimas me chegavam e eu sorria para respirar. E me lembrei que quando era jovem, arrebatado pelo entusiasmo do Espiritismo, nos anos 60, estava em Sierra Maestra Fidel Castro, que marchava para Havana e que tinha elegido paredão para os inimigos políticos e religiosos. E um dia, arrebatado, ele disse, meu Deus, como eu gostaria que o comunismo viesse para o Brasil, para eu poder ir para o paredão, para eu dar testemunho da fé, como os senhores veem, não sou nada egoísta, queria que o comunismo viesse só porque eu queria morrer, não importava os outros. E naquele entusiasmo, aparece um dia Joana de Ângeles, e eu lhe disse, minha irmã, eu tenho um requerimento, para a senhora levar aos mentores que levarão às entidades nobres que mandarão a Jesus. Eu quero morrer pelo Evangelho, quero morrer pela doutrina espírita. Eu acho tão linda, tenho tanta vontade de morrer como os mártires. Eu gostaria de dar a minha vida ao Evangelho em triunfo na visão espírita. E ela me disse, paciente, vou encaminhar o seu requerimento. Vai passar por muitas instâncias, mas eu vou encaminhar.
E por fim, quase um mês depois, ela me apareceu com um documento como um pergaminho em luz e me disse: já tenho a resposta. Eu me levantei da cama e disse: minha irmã, e qual foi a resposta? Ela desenrolou aquele documento e leu: o Senhor deferiu o teu pedido. Morrerás em holocausto à doutrina espírita. Quando, minha irmã? Nos próximos 40 anos, devagarzinho, devagarzinho. Eu disse: mais 40 anos? Ela disse: um pouquinho mais, talvez. Eu disse: mas minha irmã, eu queria morrer assim agora. Divaldo, meu filho, você não quer morrer pelo espiritismo, você quer se exibir. Não é verdade? Porque eu já me via fotografado nos jornais. O mártir espírita, etc. Foi quando vieram a angina, a problemática cardiológica e uma linda hérnia de disco. Não podia ficar em pé, não podia sentar, não podia deitar. E eu digo: eu estou quase fazendo outro requerimento, porque eu havia estado com Chico Xavier e estávamos conversando e ele me perguntou: matreiro, é verdade que você se casou, Divaldo? Eu disse: ainda não, Chico, mas eu soube que você está casado. Ele disse: não, não me casei. Está. Eu disse: vai ver que estou, porque Chico está dizendo. Aí eu não temei mais. Mas por que você diz, Chico? Porque eu também estou casado e sou bígamo. Você sabia? Disse: não, não sabia. Pois é, Divaldo, eu estou casado com Dona Angina e estou casado com essa terrível problemática da vista. Então, meu filho, quando uma aperta, a outra folga, mas de vez em quando combinam e apertam as duas. Eu digo: me dê liberdade. Você está casado com Dona Angina e Dona Catarata? Eu digo: ainda não. Vamos aguardar. Então, naqueles dias muito difíceis, perguntei a Joana de Ângeles o que é que eu deveria fazer para poder seguir a tarefa. Não queria deixar de trabalhar. E ela me disse: meu filho, toda a sua problemática está dentro de você. Vou lhe ensinar uma terapia, a terapia do espelho. Vá ao espelho e pergunte ao seu inconsciente, ao depósito da sua memória, por que você está sofrendo. E o seu inconsciente vai lhe dizer. Eu disse: mas como será? Vá ao espelho. Olhe-se no espelho e pergunte ao self, ao eu profundo, ao espírito, por que eu estou sofrendo? Ele vai lhe responder. Mas tranque a porta, porque se as pessoas passarem pela porta do banheiro e lhe virem conversando com o espelho, é a última etapa que precede a internação. Então você vai. E eu fui para o espelho. Eu notei que eu nunca me tinha olhado no espelho. Olhava uma parte, eu não conhecia meu rosto. E então eu fiquei olhando, primeiro me reconheci, até que eu fiquei enjoado de me ver. Aí então eu perguntei: por que eu estou doente? Por que eu estou doente? 1 dia, 10 dias, 3 meses, 6 meses. Até que um dia, um insight e uma voz interna: porque você não perdoa. Eu tremi, disse: que loucura, deve ser um obsessor. Como que eu não perdoo? Eu sou a pessoa mais perdoadora do mundo. Eu sou até destituído do que o povo chama vergonha. Acaba de me falar e eu rio. E lá dentro eu disse: você não perdoa. Você se lembra de um acontecimento de 1962? Eu me lembrei. Você não perdoou. Eu disse: claro que eu perdoei. Eu procurei as pessoas todas, 12 anos, 4 meses e 10 dias depois. E a voz disse: viu que você não perdoou?
guardou ressentimento por 12 anos e etc. Mas eu procurei para me reabilitar, mas não perdoou. Eu disse, perdoei, não perdoou. Consciência, ela é teimosa. Eu disse, eu tenho certeza. Toda vez que você se recorda do problema, você tem taquicardia, tem auge do suor, tem colapso periférico, não é verdade? Eu disse, mas é porque eu me lembro. E guarda ressentimento. Eu disse, meu Deus, acabe com o ressentimento. Como é que eu vou acabar com o ressentimento? Dê o direito às pessoas de pensarem de você o que lhes aprouver, mas se dê a exigência de ser o que você pode ser. Então eu comecei a trabalhar a minha mente. Até que um dia eu estava distraído e um amigo perguntou, Divaldo, e aquele caso e tal? E eu já não me lembrava. Conversamos como se fosse a respeito de uma outra pessoa. E aí a consciência, agora você já perdoou. Porque não está com nenhuma emoção. Volte ao espelho e pergunte, o que é que o sofrimento quis me dizer? Porque nós só adoecemos porque a doença tem uma mensagem. E eu voltei para o espelho. O que é que a doença quis me dizer? Claro que eu não falei aquele espelho meu, existe alguém? Não. O que é que a doença quis me dizer? O que é que a doença quis me dizer? E depois de um largo período, quis dizer que você é tão frágil como a pessoa mais frágil. Eu me achava tão resistente, capaz de enfrentar tempestades. Tinha de mim um conceito que eu suportei tantas vicissitudes na juventude, porque não na maturidade, na velhice. Então a doença quis me dizer que eu era frágil. E eu me dei conta que era muito frágil. Aí eu comecei a me fortalecer na prece. Enquanto isso, a angina foi melhorando. Os distúrbios dos bloqueios coronarianos foram diminuindo. Joana de Ângeles ensinou-me a fazer visualização terapêutica da luz para desbloquear os órgãos enfermos. E ela disse, falta um passo. O que é que a doença está me ensinando para fazer de agora por diante? E eu voltei ao espelho. O que é que você quis me dizer, querida doença? Fiquei amigo da doença. Agradeci a Deus. O que é que você quis me dizer? O que é que eu devo fazer? E certo dia eu estava emocionado, perguntando, diga enquanto eu tenho um pouco de vida, porque se você for me dizer mais tarde, eu já desencarnei, diga agora. Aí eu ouvi aquela voz interna dizer, ama e não peças nada. Não te esqueças que fora da caridade não há salvação e que a maior caridade é feita sob o apoio do amor. A partir dali, quando me dei conta, quando me autodescobri, quando me percebi frágil, imperfeito, dependente de todos e da vida, quando me dei conta dessa estrela polar que é Jesus, que nos atrai, que nos arrasta, quando percebi que é necessário despojar-se e reconciliar-se com a vida para ter paz, para poder falar sobre a paz, para ter a saúde integral. Não é a falta de doenças, porque as doenças virão, mas é a saúde interior para administrar a doença. Então, a partir dali, eu descobri o significado da vida, que é amar-se, perdoar-se, dando-se oportunidade de reparação e perdoar. Porque quem se não perdoa, a outrem tampouco perdoa. E em qualquer circunstância, amar. Então, ide, príncipes da paz. Reconciliai-vos primeiro convosco mesmos. Distendei a mão fraterna.
E se alguém não vos entender, tende paciência. Ele não é responsável pela falta de evolução, mas já está no processo dessa evolução. E depois, e levai a mensagem de paz, sendo pacíficos e pacificadores todos vós, e cada um, paciente, como escreveu Joana, vivendo essa ciência da paz, que é a paciência, para que o amanhã seja melhor do que hoje, e vos sintais saudáveis e felizes nesse mundo de paz que virá. Muito obrigado.